meu irmão. Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa da parte do Senhor. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Glória a Deus por mais um domingo. Deus é bom, amém, irmãos? Hoje eu quero falar com você sobre a importância do não, amém? Como assim, pastor? É muito importante na nossa vida, na nossa caminhada. É saudável eu e você sabermos falar não para situações, falar não para pessoas, muitas vezes por nós não termos coragem, por nos faltar talvez uma autenticidade no momento de nos posicionarmos e falarmos, o não quero, não vou, não faz sentido, para mim não dá, a gente acaba entrando em situações muito desconfortáveis, muito ruins. Muitas vezes aquela situação do não, eu não vou falar, vai ficar ruim, é muito importante. Nós vamos aprender uma manhã como essa, como o Senhor nos ensina a sermos pessoas posicionadas. Ao nosso sim, mas também ao não ser não. Falamos semana passada um pouco sobre maturidade. E, irmãos, saber ouvir um não é um sinal de muita maturidade. Mas você saber falar não é um sinal de muita liberdade. Amém, irmão? É somente aqueles que conseguem ser livres que conseguem dizer não. É muito melhor a gente dizer o não que nos liberta da situação do que ficarmos vivendo uma vida presa nos sims que a gente vai dando, nos de acordo que a gente vai só se aprisionando. Então, quando nós não sabemos dizer não, nós nos tornamos escravos dos tantos sims que nós damos, dos tantos ok que nós falamos. Pense um pouco, quantos problemas você já entrou? Quantas situações você já entrou porque você não teve coragem de no início de tudo falar não dá, não posso fazer isso. Quantos lugares que você já foi ou vai e depois você fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Para que eu vim? Não faz sentido nenhum eu estar neste lugar. Quantas amizades, irmãos, que a gente destrói, termina, porque a gente não conseguiu falar não, e quando a gente fala, o outro lado não sabe ouvir, e aí tudo se explodiu, tudo se foi por água abaixo. Entende, irmão? Uma falta de posicionamento, uma falta de disposição em recusar convites e propostas, nos faz viver uma loucura, nos faz viver uma vida de prisioneiro, uma vida de escravidão. Então eu quero que você saiba, num domingo como esse, eu creio que o Senhor tem liberdade para derramar em nosso meio, através dessa palavra. Amém ou não amém? Então, glória a Deus. Então, fala aí para o abençoado do seu lado. Fala assim para ele. Jesus hoje vai te ensinar a falar não, para a sua vida ser mais leve. Aleluia! Glória a Deus. Então, vamos ao texto. Se você pode, abre aí comigo. Esse é facinho para ninguém errar. Gênesis capítulo 16. Hoje não vai ser um texto expositivo, uma mensagem expositiva. Vai ser uma temática, mas vamos lá. Enquanto você encontra aí, Gênesis, facinho de você encontrar na sua Bíblia, nós iremos ler o capítulo 16, mas capítulo 15, caráter de introdução para você entender, Deus vai fazer uma aliança com o Abraão, dizendo para ele que ele vai ter um filho com a Sarai, Isaque, o filho da promessa, um filho que seria do seu próprio sangue, o seu próprio filho mesmo. Ele não teria que deixar tudo aquilo que ele havia conquistado, recebido do Senhor para o seu servo. Não, ele receberia um filho. Mesmo que ele já estava mais velho, mesmo que a idade estava avançada, mesmo que no tempo dele aquilo não faria mais sentido, Deus fala para ele, você vai ter um filho. E no capítulo 15 vai acontecer uma aliança, onde Deus diz para Abraão, aquela famosa frase que você conhece, olhe para os céus, olhe para as estrelas, se é que você pode contar, esses serão os números dos descendentes que você terá, Abraão. Todos aqui se recordam dessa história, dessa passagem aí por cima? Então, no capítulo 15 aparece isso. Deus falando com Abraão, olhe para os céus, olha só, é isso que eu vou fazer na sua vida. Então Abraão, ele recebe uma promessa de Deus no capítulo 15, ele era velho, sua esposa já de idade avançada, mas mesmo assim ele recebe uma palavra. Então eu quero que você entenda, irmãos, Deus não tem problema com a sua idade, amém? Aleluia! Nunca é tarde para você receber uma palavra do Senhor, e nunca é tarde para você confiar que as promessas estão de pé, amém, igreja? Tudo é possível aquele que crê. Então assim,
como a maioria das pessoas, Abraão e Sarai vão tentar ajudar Deus nessa realização. Eles recebem uma promessa, passa um tempo, falta paciência. Quando falta paciência e falta confiança, a gente coloca a mão onde não deve. É isso que vai acontecer. Então nós vamos ler aqui qual o plano que esse casal, Abraão e Sarai, vão armar para ajudar Deus a cumprir a promessa que foi Ele mesmo que fez. Então, versículo 1, você já encontrou aí. Hoje eu vou estar lendo na NVT, a nova versão transformadora. Ela diz assim, versículo 1: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia estabelecido na terra de Canaã. Versículo 4, Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Até aqui, como você sabe, a partir desse momento vai nascer o Ismael. Deus havia feito uma promessa para Abraão. Eles receberam naquele momento. Ele disse amém, glória a Deus, não consigo contar essas estrelas, Deus vai fazer na minha vida. Mas como as coisas não acontecem no nosso tempo, não é na nossa hora, demorou um tempo, eles começaram a ficar impacientes. Eles começaram a duvidar que Deus poderia fazer aquilo que Ele prometeu de forma sozinha. Então eles decidem colocar a mão. Eles decidem fazer um plano, tentar ajudar a Deus, tentar fazer com que Deus cumpra a palavra que Ele nos deu. É isso que eles fazem. Escute uma coisa, irmão, muita gente não vive as bênçãos de Deus porque eles dizem sim para a promessa. Todo mundo diz sim, eu creio, eu recebo, glória a Deus, mas não sabe dizer não para as propostas quando vem no caminho, para os convites que se aparecem no meio da jornada. É muito fácil a gente dizer sim para as promessas de Deus. A questão é a gente conseguir dizer não e esperar em fé até essa promessa se cumprir. Muitas vezes a gente arma um monte de coisa, um monte de situação, para tentar fazer com que a promessa que Deus um dia nos fez, aquilo que um dia Ele falou, venha a se realizar. Parece que é como se Deus não tivesse condições ou força de fazer sozinho. Precisa da minha força, do meu empurrãozinho. Entende, irmão? A promessa não vai se cumprir quando você diz apenas sim para ela, mas é quando você consegue acompanhar, cheio de renúncias, cheio de decisões, recusando tudo aquilo que não faz sentido com a promessa que Deus falou. A promessa se cumpre não no sim que nós damos num culto, irmão, mas é nos nãos que a gente dá quando sai dele, lá no nosso trabalho, diante daquela oportunidade de fazer um caixa 2, diante daquela oportunidade de se dar bem, naquele momento que você pensa, não, aqui eu vou ser mais valorizado do que eu não estou sendo na minha casa. São nesses momentos que a gente confia na promessa. É quando a gente não aceita as propostas, os pratos da mesa. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? O sim para a promessa é muito fácil a gente falar, mas o sim significa também dizer não para tudo aquilo que não tem conexão com aquilo que Deus te falou, com aquilo que Deus te chamou, com aquilo que Ele te revelou. Eu sei que você está aqui. Diga sim para as promessas de Deus, meu irmão. Diga sim para as promessas de Deus, mas aprenda a dizer não para as promessas do mundo, para as propostas do mundo, para os convites do mundo, porque senão facilmente a gente sai da rota, facilmente a gente sai do plano. Saiba, irmão, no Evangelho o segredo não está no sim que a gente dá para a promessa, mas sim nos nãos que a gente dá a partir da promessa. A vida que a gente responde a partir do recebo que a gente fala. Quantos cultos você sai daqui, glória a Deus, eu recebo essa palavra, eu vou viver essa palavra. Não é sobre esse sim que nós damos aqui, mas é sobre o não que nós precisamos agora enfrentar e lidar com ele lá fora. É sobre os nãos que nós respondemos. Todo sim de Deus, ele vem acompanhado de muitos nãos. Muitos nãos que nós precisamos fazer.
As promessas, elas nunca vão acontecer enquanto a gente ficar dizendo sim para todo convite, toda proposta que aparece. Nunca vai dar certo. Nunca as coisas vão fluir. A gente precisa aprender, base, a falar não. Não para as vontades, não para os desejos, não para os pecados, não para as propostas indecentes de Sarai. A gente precisa aprender a dizer não para as mentiras do diabo. Abraão, ele precisava dizer não, porque é só quando nós decidirmos e aprendermos a dizer não para as propostas que estaremos disponíveis para viver as promessas de Deus. São diante dos nãos que nós mostramos o sim que nós damos para o Senhor. Precisamos ser pessoas posicionadas. Muitas vezes a gente dá muita cabeçada na vida, irmão. Muita cabeçada, irmã. Entramos em ciclos péssimos, ruins, assim como Abraão. Assim como ele entrou, porque nós não fazemos as coisas que nós sabemos que devem ser feitas. Nós decidimos às vezes o caminho mais fácil. Nós escolhemos os atalhos. Sabe, o Espírito Santo, ele acusa o nosso coração, dizendo não. Mas muitas vezes somos homens e mulheres resistentes. Fazemos mesmo assim. Gostamos de pagar o preço. E para provar isso, é só você se autoexaminar. Falamos esse texto do apóstolo Paulo, semana passada, aqui na ceia. Quantas coisas, irmãos, que nós vivemos e nós fazemos, e temos a total certeza que não agrada o Senhor. Temos a total certeza que está errado, mas mesmo assim a gente continua fazendo. Mesmo assim a gente continua. Traz aí a sua memória. Quantas e quantas coisas nós fazemos sabendo que está errado. E não existe uma decisão de dizer não. O sim que nós damos num culto precisa refletir nos nãos que nós precisamos nos comprometer lá fora. O sim que nós damos para o Senhor, ele precisa vir acompanhado com o não para esse mundo. Não podemos, o Vini aqui na hora da oferta falou, Romanos 12, o versículo 2, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas o crente precisa viver uma transformação do seu entendimento. Por quê? Porque é só assim que ele se torna apto a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só assim. Não podemos nos amoldar, irmãos. Talvez eu falando aqui, você, nossa, verdade, pastor, por que isso acontece? Porque nos carece posicionamento, irmãos. Nos carece falta, decisão. Não conseguimos renunciar. Não conseguimos declinar, se posicionar. Não conseguimos recusar. Não sabemos dizer não. Não sabemos dizer não para pessoas, não sabemos dizer não para convites. Somos muito fácil levados, eu falei um pouco aqui na introdução, falta coragem. Falta autenticidade, falta disposição, irmão, é protagonismo. É de fato, falta verdade. Falta verdade. É uma decisão que nós precisamos ter, irmão. Ninguém dá para tomar no nosso lugar. É sim ou não. Dá ou não dá. Quantos entendem o que eu estou falando? A verdade dói, irmão, mas mesmo assim a verdade não deixa de ser verdade. Entramos e vivemos muitas coisas porque nós não sabemos colocar limite nas coisas. E como eu disse aqui, muitos não sabem falar não, mas também muitos também não sabem ouvir não. O não é difícil para ser falado, mas para muitos também é difícil ser escutado. E isso são coisas totalmente diferentes. O saber falar não nos liberta, mas quando nós sabemos ouvir um não, isso nos amadurece. E muitos não sabem ouvir. Quantas e quantas pessoas não sabem ouvir um não? Cheia dos mimimi. Aliás, você quer conhecer uma pessoa, irmão? Contraria essa pessoa. Contraria essa pessoa, seja uma oposição em algum ponto de contato. Em algum assunto, seja uma oposição. Porque nós todos somos uma bênção. Somos top, parceiro. É legal até aparecer uma oposição. Até aparecer uma divergência. Um ponto a combate. Apareceu, irmão, vixe, de bênção vira filho do Satanás. É fácil assim, já não dá mais, não presta. Ah não dá mais. Oportunista, traidora, e por aí vai. Isso, eu estou mentindo ou só acontece comigo isso? É assim que as coisas acontecem. Porque nós não somos maduros para ouvir não. Veio alguma coisa longe daquilo que a gente gostaria de ouvir, a gente já muda.
tudo já muda, quando na verdade precisaríamos amadurecer. Quinta, em nosso culto de homens aqui, nós falamos um pouco sobre isso. O pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver o que acontece. O falar não, ele nos liberta, irmãos. Mas o saber ouvir é importante também, porque isso nos amadurece. Isso nos amadurece na nossa jornada. Um outro exemplo bíblico, voltando aqui um pouco, Adão e Eva. Por que o pecado de Gênesis 3 entrou na humanidade? Sabe, irmão, de uma forma objetiva e muito simplista. Entrou porque Eva não soube falar não. Eva não soube falar não. Adão e Eva falaram sim para tudo aquilo que Deus poderia fazer naquele jardim. Falaram sim todos os dias quando o Senhor passeava por aquele jardim. Adão e Eva falaram sim para toda a promessa, para todo o relacionamento, mas eles não foram capazes, não tiveram coragem de falar não para a proposta da serpente. Mas eles falaram sim para o Senhor. E quantas pessoas vivem assim, dizendo sim para Deus no domingo, mas na semana dizendo sim também para todas as propostas que a serpente tem feito. Tem caído no conto da sereia, deixando ali o orgulho, a vaidade, a altivez tomar conta. Foi isso que aconteceu. Adão e Eva, eles acharam que posso ser igual a Deus. Houve aquela comparação, então houve a queda. Houve o pecado, entrou. Quantos vivem assim, igreja? Dizem sim para a palavra do Senhor, sim para o chamado, sim para o ministério, no início se submetem à missão, mas com o tempo vem diversas comparações, deixam as suas vaidades, os seus orgulhos, sentimentos carnais dominarem, e com isso o romper nunca chega. Sendo assim, o milagre nunca chega, a nova fase nunca chega, porque nunca dá certo, as coisas não vão avançar desse jeito. Não é assim, porque aquele sim dito no início, ele não era verdadeiro. É o famoso sim, mas é do meu jeito. É o famoso sim, mas é da minha forma, é com as minhas regras. Se for assim é top, tamo junto. Se não, eu não quero, não faz sentido. Foi o que Eva fez. Eva naquele jardim, enquanto Deus estava caminhando, estava tudo maravilhoso, o relacionamento era top. É sim para tudo que Deus tem para me dar. Mas aí quando chegou uma proposta, quando chegou um convite, ela não entendeu que aquilo deveria ser um não. E aí ela foi e caiu junto e disse sim. Precisamos entender, irmãos. Entender. Mateus 5, versículo 37, aqui já vai ser Jesus, no Sermão do Monte. Ele diz, o nosso sim precisa ser sim. E esse sim dito ao Senhor, ele é um sim que vem acompanhado de diversos nãos, irmão. É diversos nãos. E alguém precisa ouvir isso. O sim que você dá para o Senhor, ele precisa vir acompanhado de muitos nãos. Você precisa aprender a dizer não, meu irmão. Você precisa aprender a dizer não, minha irmã. O sim que nós damos, ele vem acompanhado de muita renúncia. É muita submissão, irmão. É muito desconfortável esse sim. Mas que o sim seja sim. Quantos estão entendendo? Então Jesus diz, e que o não também seja não. Não pode ter desvio. Jesus ele fala, o que passar disso no Sermão do Monte é do maligno. O que passar disso é confusão. O que passar disso é tóxico, vai dar ruim, não vai dar certo, vai dar problema. E nós estamos cansados de saber isso, irmão. Deixa eu te falar, para de ficar dizendo sim para agradar pessoas e ficar se estragando por dentro. Para de ficar sendo escravo dos sims que você tanto dá e seja mais autêntico, seja de verdade. Amém? Tem crente para receber essa palavra, irmão? Precisamos ser mais autênticos de verdade. Entenda, irmão? O sim, entender o sim e o não é a gente entender que o nosso Deus é o Deus sim, que abre portas que ninguém fecha, mas Ele também é o Deus que fecha portas que ninguém abre. E sabendo disso, não podemos ficar tentando arrombar portas que Deus não abriu. Não dá. Saber o sim e o não é saber o pode ou não pode, o dá ou não dá, o tá aberto, tá fechado, e não ficar insistindo em algo que não vai abrir. Tem muita gente, irmão, que eu estou falando aqui, você está cansado, sobrecarregado, exausto, fisicamente, emocionalmente, Deus está falando com você, é claro que você está tentando arrombar a porta que eu não abri, está tentando acessar coisas que eu não te chamei, está tentando fazer coisas que eu não te dei.
Está tentando fazer do seu jeito. Está tentando fazer com a força do seu braço. É claro que vai estar cansado. É claro que vai estar sobrecarregado. Está tentando fazer do seu jeito algo que foi eu que eu dei. Sabe, irmão? Deus que te deu o seu trabalho, meu irmão. Deus que te deu a sua família. Deus que te deu o seu ministério. Deus que te deu esse chamado. Ele é o Deus que sustenta, mas existe o jeito certo de se viver. Não é do nosso jeito. Vida com Deus não é sobre a nossa expertise. Não é sobre a nossa sabedoria, nosso talento, nosso domínio. Não! É sobre confiança. É sobre obediência. É sobre fé. É pedir muito um glória a Deus, amém? É sobre obediência, irmãos. É sobre sermos obedientes. Existe o jeito certo de se viver. Nós precisamos aprender a ser pessoas mais objetivas. Ser pessoas mais transparentes em nossas posturas e condutas, igreja. Tem a hora do sim, mas também tem a hora do não. Tem a hora do não dá. Porque senão quem se estraga sou eu, é você, somos nós. Nós servimos um Deus que sabe falar não também, irmão. E somos chamados a aprender a falar não. Êxodo 20, quando Deus está com Moisés lá no Monte Sinai, você vai ver um texto, irmão, onde Moisés recebe ali os 10 mandamentos. Deus mostra que ele também é o Deus do não. Como que começa o texto, Moisés? Deus vai soltar vários não. Não matarás. Você não adore outros deuses. Não use o nome do Senhor em vão. Não, 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 não. Fale com o seu irmão, porque isso pode libertar ele. Se Deus fala não, você também precisa aprender a falar não. Você precisa aprender a falar não. Aleluia! Muitas vezes nós temos dificuldade. Ah, a pessoa vai ficar triste comigo. Ah não, se eu não for naquilo e me posicionar, eu vou ser o careta. Eu vou ser o chatão. É melhor o sim que você deu para o Senhor do que os sims que você fica dando para tanto convite indecente. Tanta proposta de sarar indecente. Tanta mentira do diabo, entende, igreja? Quando Deus fala sim, Deus está permitindo. Fala comigo isso, permitindo. Quando Deus fala sim. Quando Deus fala não, Ele está proibindo. Não é proibindo, Ele está protegendo, amém? Aleluia! Deus não está proibindo, Deus está nos protegendo. Se nós que somos maus, protegemos os nossos, imagina o Senhor, irmão. Eu nunca disse um não para minha esposa, para os meus filhos, só pelo prazer de proibi-los de algo, de deixar na vontade. Claro que não, irmão. Por mais que algumas vezes você ache que sim, mas não é pelo prazer de proibir. É porque é aquela intenção de proteger. Você está olhando lá na frente, você está vendo, aquilo ali vai dar problema, aquilo ali vai dar ruim, isso aqui pode dar um acidente, enfim. Escute, o não é um gesto, irmão, de proibição, mas é um gesto de proteção. Tanto do Senhor, como nós precisamos saber usar Ele. É um gesto de proteção. E entende, irmão, quando Deus fala assim, você tem que agradecer, mergulhar, desfrutar, cair para dentro, irmão. Glória a Deus, é para cima. Mas quando Ele disse não se entristeça. Dê glória a Deus, porque Ele está livrando, Ele está cuidando, Ele está no controle, protegendo, blindando. Então não fique triste com o não. Saiba que Ele está te protegendo. Ele sabe o que é a hora, o que não é a hora. Mas seria top, né, igreja, se só tivesse o sim e o não. Seria fácil demais. Deus falou sim, vou cair para dentro, tá suave, bora para cima. Deus falou não, eu estou guardado, estou feliz, top. Mas tem a terceira situação. Qual é essa, pastor? O espera. E esse é o mais difícil. Esse espera, irmão, que é nem o sim e nem o não. Esse é o mais difícil, você concorda comigo? Esse é o mais complicado. Então grave uma coisa, quando Deus diz sim, Ele está permitindo. Quando Deus fala não, Ele está nos protegendo. E quando Ele diz espera, pastor, Ele está nos preparando. Ele está nos moldando. Ele está nos alinhando para fazer aquilo que só Ele pode fazer na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério. Mas como nós precisamos viver? Nós precisamos viver com confiança, que Ele está preparando. Abraão passou 10 anos naquela terra de Canaã, esperando a promessa. E aí ele ficou impaciente e falou, vou dar o meu jeito. Não, continue confiando, continue em fé. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estão a ponto de querer pegar atalhos,
de pegar alternativas. Cuidado, meu irmão, cuidado. Somos chamados a viver uma jornada de confiança, de fé no Senhor. Ah, pastor, eu entendi, então esse espera é que Deus está me preparando. Sim, irmão, mas sabe qual que é o grande desafio? É conseguir, diante desse tempo da espera, viver em fé e em confiança no Senhor. Esse é o desafio, irmão. O desafio é quando Deus fala espera, eu falar não para todos os atalhos que aparecer. Para todas as propostas, para todos os convites, para todas as ideias mirabolantes que nós temos e falamos, eu tenho uma saída, eu tenho uma alternativa, isso aqui é de Deus, eu vou fazer. O difícil é, diante do tempo de espera, a gente se manter confiante, em fé, que o Senhor vai fazer, sem eu ter que dar uma forcinha, sem eu ter que dar o meu jeitinho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Abraão e Sara tentaram ajudar Deus, e ainda envolveram a Agar no mistério todo, porque na cabeça deles Deus perdeu o time, Deus tinha esquecido, Deus falou algo e não tinha condições de cumprir, então cabia a eles tomarem uma atitude. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa da sua ajuda, meu irmão. Deus não precisa da minha ajuda, meu irmão. Eu vou repetir para você decorar isso. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele quer a nossa obediência. Ele quer a nossa fé. Ele quer o nosso posicionamento, nossa vida de fidelidade a Ele, ao chamado, ao propósito que Ele nos deu. Ele não precisa da nossa ajuda. Se há um tempo de espera, espera. Abraão quiseram ajudar ao invés de obedecer. Eles quiseram dar o jeito deles. E aí o que vai acontecer? Vai nascer um menino, Ismael, o filho da pressa, e não é mais aquele menino da promessa que Deus deu um dia. Tem até uma mensagem que eu falei isso muitos anos atrás. Nasceu o filho da pressa, e aquele da promessa, cadê? Sumiu. Não é o menino que Deus tinha preparado. Talvez eu falo com pessoas que estão sendo atraídas, meu irmão. Atraídas a pegar atalhos, achando que assim você vai alcançar a promessa. Dessa maneira, você dando uma mãozinha para Deus. Que em nome de Jesus essa palavra venha entrar no seu coração. Entre no seu coração e você resista a toda investida do Satanás para tentar tirar você do caminho. Que você resista, permaneça fiel, persista em confiança e fé no Senhor. Persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã, não aceite as propostas, não aceite os convites, confie na promessa. Glória a Deus, amém? Você não dá, eu dou, irmão. Aleluia, amém? Confie na promessa do Senhor. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu não sei o que ele falou para você, também não preciso saber, eu preciso saber o que ele falou para mim. É para mim, e é em cima disso que eu caminho, é em cima disso que eu dou passos. Então dê os seus. Confie, lembre das palavras que Deus te deu. E, irmão, o inimigo é sujo. Quantos já ouviram essa expressão? É verdade, irmão, é a mais pura verdade, porque o inimigo ele sempre vai tentar nos dar algo que é muito parecido com aquilo que Deus nos prometeu. É muito parecido, porque ele vai tentar nos oferecer o parecido para a gente largar aquilo que foi prometido. É sempre assim que ele trabalha. Sempre ele vai tentar nos oferecer algo que parece, para que a gente venha largar aquilo que Deus falou. Como assim, pastor? Ismael era filho de Abraão, sim ou não? Sim. Deus tinha prometido um filho. Ismael seria o herdeiro de tudo que ele tinha? Sim, também era. Mas Ismael não era filho de Sarai. Não era o filho da promessa. Não era aquilo que Deus tinha preparado para Abraão. Por mais que parecia, não foi o que Deus prometeu. Mas o inimigo sempre coloca essas coisas, meu irmão. Essa cilada, ele entrega aquilo que parece com aquilo que Deus te prometeu para te deixar confortável, só para te fazer abrir mão daquilo que Ele tem para você. Muitas pessoas abraçam migalhas momentâneas e rápidas e largam presentes valiosos do Senhor, porque é levado por aquilo que parece, e não por aquilo que Deus prometeu, não por aquilo que Deus um dia falou. Decida hoje, o que você quer para a sua vida? O que você quer, meu irmão, para a sua vida? Aquilo que é parecido, ou aquilo que foi prometido e é verdadeiro do Senhor? O que você quer? Sabe, não queira, irmão, aquilo que você pode fazer.
Almeje aquilo que o Senhor pode te dar, irmão, que aquilo é muito melhor. Não corra atrás daquilo que com as suas mãos você consegue conquistar. Não, irmão, esteja alinhado para viver um derramar que só o Senhor pode fazer na sua vida, meu irmão. Algo que não dá para explicar. Entenda que aquilo que nós geramos, nós precisamos, irmão, ter força para sustentar. Mas aquilo que Deus nos entrega, é Ele que guarda, é Ele que sustenta, é Ele que provê, é Ele que derrama. Então que em nome de Jesus, meu irmão, você não troque aquilo que foi prometido por aquilo que são parecido. Por aquilo que parece que é bom, parece que é de Deus. Não troque, base, o que foi prometido para você por aquilo que parece. Não troque em nome de Jesus. Pare de buscar atalhos, pare de buscar facilidades, pare de buscar uma rota mais fácil. Confie, se mantenha fiel na promessa e aprenda a recusar as propostas, porque elas vão vir, as oportunidades vão vir, os convites vão vir, mas aprenda a dizer não, meu irmão. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que não está ligado com aquilo que Deus falou. Aprenda a renunciar. Saiba que você é livre, igreja. Pare de ser escravo dos sims que aparecem. Pare de ser escravo, somos livres, irmãos. Pare de ser escravos dos seus desejos, escravos dos seus sonhos. Existe um tempo, calma, tudo vai dar certo. O que Deus tem para você não é Ismael, é Isaac, igreja. É uma promessa que Deus tem para nós. Não abrace qualquer coisa que o inimigo oferece. Ah, pastor, pode estar demorando. Descanse, não desanime. O Senhor nunca chega atrasado, meu irmão. Ele sempre chega na hora. Diga não para as propostas, meu irmão. Isaac está chegando, glória a Deus. Amém? Confie, 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 meu irmão. E eu confesso para vocês, igreja, essa mensagem na prática é muito difícil. Vamos lá. É muito difícil, irmão. Porque só quem está esperando uma promessa, um milagre, uma resposta, sabe como os atalhos são tentadores. São tentadores, irmão. As propostas, elas são tentadores, sim ou não? Ou é só para mim que é? É só para mim. Vocês é tudo anjo, ninguém é tentado aqui. Aleluia, todo mundo de auréola, glória a Deus. Não, irmão, só quem está esperando uma promessa, só quem está esperando uma resposta do Senhor, sabe quão difícil é, porque os atalhos são tentadores. Os convites que aparecem, você fala, é Deus purinho, é de Deus isso aqui. Abraão olhou, viu Agar, falou, oxe, minha mulher que arrastou? Aqui, mulher mais nova, consequentemente mais bonita, podendo gerar, nossa, top. O atalho era tentador, irmão. O convite era tentador, irmão, mas o grande detalhe é que não era a promessa. Não era o que Deus tinha para Abraão. A promessa era com Sarai, a sua esposa, porque ninguém faz filho sozinho. Não é para você arrumar alguém, não é para você dar o seu jeito. Aquilo que você recebeu, meu irmão, está ligado com a sua esposa. Deus não precisava falar com a Sarai, Deus falou com Abraão, é um só, irmão, é um só. Esteja em concordância com seu marido, com a sua esposa, é um só. Não tenta fazer o seu propósito largando do outro. Não tenta em prol do seu chamado abandonar o da família. É um só, é ligado. Eu quero reforçar isso, meu irmão. Pessoas precisam ouvir isso. Seja obediente e negue as facilidades da vida. Negue as facilidades. Se você quer a mão do Senhor, deixa Ele trabalhar, meu irmão. Deixa Ele trabalhar, minha irmã, é do jeito dele. Ah, pastor, mas é muito difícil, demora muito. Irmão, Salmo 126, o salmista vai dizer que aqueles que com lágrimas semeiam, aqueles que com lágrimas confiam, chegará o dia da colheita abundante. Se alegrarão com gritos, é o que diz o salmista. Gritos de alegria sairão da sua boca. Eu te abençoo, meu irmão, neste domingo, com uma colheita de alegria a partir da sua renúncia. Com uma colheita, meu irmão, de felicidade a partir do seu posicionamento. Que em nome de Jesus você venha ressignificar essas lágrimas que o salmista diz. Talvez você é alguém que tem semeado em lágrimas. Que você venha ressignificar o choro essa noite. Como assim, pastor? Que não sejam mais lágrimas de luto, de tristeza, de perda, mas que seja de promessa de Deus nascendo, meu irmão. Convicto, o Senhor está fazendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Ele falou e até o último dia Ele é fiel para completar, meu irmão. Confiança, igreja.
Confiança, igreja. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Isso é confiança. Mas caminhando para o fim. E tiro mais uma lição com essa história. Toda promessa que foi antecipada é como um filho gerado antes do tempo. E você sabe bem, meu irmão, um filho que sai antes do tempo é um processo de aborto. É um processo abortivo. Toda promessa que ela é antecipada é como um filho que nasce fora do tempo. Não era para aquele tempo aquele filho. Ele saiu antes da barriga. É um aborto. Então escute uma coisa. Cuidado para você não querer antecipar as bênçãos de Deus e acabar abortando o plano dele na sua vida. Acabar abortando as coisas. Trazendo para o hoje coisas que não são para hoje. Cuidado com essas conversas dos loucos da internet. Eu vou acelerar, eu quero viver 5 anos em 15 agora. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essas conversas bonitas, que só infla o ego, só alegra o coração. É Deus te chamando para viver essa aceleração toda aí? É Deus te chamando para tudo isso? Cuidado, meu irmão. Que sabedoria e discernimento dos céus venha cair sobre nós, igreja. Sabedoria, meu irmão. Sabedoria para o sim que nós precisamos dar. Honre os sims que você tem dado, mas sabedoria e discernimento para saber falar não também. Para ter a conduta, o protagonismo de falar não, não dá, não quero, não posso. Entenda que uma bênção no momento errado ela se torna uma maldição, irmão. Não é mais uma bênção. Uma bênção fora de hora não é mais uma bênção. E Deus está falando com pessoas aqui, respeite o processo. Calma! Respeita o momento e a fase que você está vivendo. Calma! É um dia de cada vez, irmão. É um dia de cada vez, minha irmã. No seu tempo, no meu tempo, pode parecer que é bom, é top, mas entenda, confie. O tempo de Deus é maravilhoso, irmão. O tempo de Deus é perfeito. Confie. Confie. Pare de achar, não, o tempo é agora. No meu tempo é maravilhoso, mas irmão, quando eu descanso e vivo no tempo do Senhor, é perfeito, irmão. E aquilo que Ele dá, ninguém toma, irmão. Aquilo que Ele faz, ninguém tira, meu irmão. Pare de pôr a mão naquilo que Deus tem que fazer. Deixe Ele trabalhar. A sua participação é confiar, é acreditar. Paciência e fé. Confiando no tempo certo, isso já deu certo. Não é vai dar certo, não, já deu certo. Com certeza você lembra daquele episódio. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, mandando aquela notícia para Jesus, em João 11. Chega um recado lá para Jesus delas, dizendo: Jesus, seu amigo, aquele o qual tu amas, ele está doente, ele está mal. E abre aspas aqui, irmão, eu entendo que João, ele é muito objetivo em trazer uma clareza dessa de detalhes assim, para deixar claro uma coisa. O que, pastor? Até os amigos de Jesus passam por dias maus. Até aqueles o qual ele ama, passa por enfermidade, por temporada difícil, passa por perda, por desconforto, por fortes enfermidades. Então para de ser um injustiçado, amém? Fecha aspas aqui. Aí você conhece essa história. Então essa história chega lá, Jesus: pô, Lázaro, aquele que tu amas, o seu amigão, ele está mal. E Jesus, ele espera. Ele não vai na hora. Ele não sai naquele momento. E quando ele chega lá em Betânia, Lázaro já morreu. Lázaro já partiu. E as irmãs dele chegam dizendo: ô Jesus, você vacilou. Se você tivesse chegado mais rápido, se você tivesse sido um pouquinho mais ligeiro, Lázaro não teria morrido. Ele não teria partido. Irmão, escute isso. Isso é muito comum nos nossos dias acontecer isso aqui, irmão. O que, pastor? A gente sempre tem fé que Deus poderia fazer diferente lá atrás. A gente sempre acredita: nossa, Deus poderia ter evitado muita coisa lá no passado. Não, lá atrás Deus poderia ter feito tudo diferente. Poderia ter sido outra história lá atrás, se Deus tivesse feito desse jeito que eu pensei. Mas a gente nunca tem fé que Deus é poderoso para fazer no hoje, no agora, nesse momento. Marta e Maria, elas falam: Jesus, se você tivesse chegado antes, teria sido diferente. A história seria outra, ou seja, a fé dela está lá no passado dela. Está lá no passado a fé dela. É lá atrás que está. Lá atrás, Jesus podia curar ele. Hoje não. Hoje já era, acabou.
Hoje não dá mais para ter restauração. Hoje não dá mais para ter recomeço. Hoje não dá para viver uma nova história. Não, lá atrás dava, hoje não mais. É isso que Marta está dizendo. Aí Jesus diz para ela, fala, pois é, mas eu sou a ressurreição e vida. Eu sou, e todo aquele que crer em mim, mesmo morto, voltará a viver. Eu imagino Jesus chegando para ela, falando assim, calma, o Pai está aqui, calma, diminui um pouco, calma. Eu sou a ressurreição e vida. Aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Após Jesus dizer isso para ela, ela pega a fé dela, que estava lá no passado, já joga o quê? Lá no futuro. Eu creio, Jesus, eu sei. No último dia, todos os mortos vão viver. Eu sei, lá na frente, né? Lá na frente, lá no longe, eu sei. Todos ressuscitarão mesmo, eu confio. Ou seja, houve fé para acreditar que Deus podia fazer lá atrás, tem fé para acreditar que um dia Jesus vai fazer lá na frente, mas não tinha fé para acreditar que Deus pode fazer hoje. Quantas pessoas vivem assim? Não acredita que Deus pode fazer hoje, não consegue ter fé que o milagre pode acontecer naquele momento, naquela hora. Escuta isso em nome de Jesus, meu irmão. Nas Sagradas Escrituras o Senhor não se apresenta como Deus o eu era, ou o eu serei. Está escrito, eu sou o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Nós servimos um Deus do presente, meu irmão. Um Deus que pode fazer hoje. Se você tiver fé, Ele pode fazer hoje na sua história, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida financeira. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer no hoje ainda, não no amanhã, não no passado, mas hoje, meu irmão. Mas pastor, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, o único que é digno de honra, digno de louvor, o único que merece ser exaltado, meu irmão. Ele é Deus. Mas nos falta essa confiança, porque nós sabemos dizer o glória a Deus no culto, mas lá fora nós não conseguimos. Na hora que chegam as propostas, nós não fazemos. A nossa esperança, a nossa fé se vai. Ela se vai. Quantos vivem assim, irmão? Dizem o sim para o Senhor. Eu creio. Mas as suas semanas são regadas de incredulidade. Regadas de uma falta de fé. Falta de compromisso. Falta de confiança que o Senhor está no controle, mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando eu não estou sentindo, mesmo quando parece que está tudo dando ruim, parece que não temos aquela fé inabalável, meu irmão, que nos faz ficar de pé, para resistir os convites, para resistir às propostas, os tentadores atalhos que aparecem. Nos falta essa fé. Peça hoje, Senhor, aumente minha fé. Senhor, aumente a minha fé no Senhor, Deus. Eu preciso ter muita fé para dizer o sim, que muitas vezes eu tenho dado da boca para fora. Esse sim, ele precisa ser sustentado de muitos nãos, e muitos aqui talvez não estão dispostos a dizer esses nãos, mas estão falando sim, mas estão dizendo eu creio, Deus é poderoso para fazer, mas isso precisa vir acompanhado de muitos nãos que nós damos, irmão. Muitos nãos quando o cenário parece vir uma tempestade, e você, como semanas passadas atrás pregamos, você conseguir descansar que Ele está no controle, que a tempestade não vai ser para matar, mas isso aqui Ele vai me mostrar algo, para aquilo que Ele quer me levar, isso daqui só está me moldando, para onde o Senhor quer me preparar para eu viver, isso faz parte do processo, eu preciso me equipar disso, porque eu vou ser uma resposta lá na frente sobre isso. E muitas vezes a gente vê e já larga as coisas, já abandona, já aceita o primeiro botezinho que está passando e entra. Quantas pessoas estão vivendo, irmãos, numa contramão daquilo que o Senhor tem preparado, mas estão todos os dias, assim como Adão e Eva, todo domingo se encontrando com Ele, na igreja, dizendo, ô Senhor, Tu és maravilhoso, ô Senhor, como nos relacionamos, Tu és o meu amado, glória a Deus. Mas aí quando vem a serpente lá fora e conta aquela conversa, você tem abraçado. Você também tem abraçado e diz sim. Porque muitas vezes a gente não quer respeitar aquilo que Deus tem para nós. A gente é levado a querer ser igual a Deus, como foi Adão e Eva. Se vocês comerem desse fruto, esquece, ninguém segura vocês mais. Foi isso que motivou.
Hoje, se você aproveitar essa oportunidade, progresso, vai decolar. Negocia seus valores, negocia seus limites, negocia seu propósito, negocia seu chamado. Só vem, é o romper, é o estouro. Irmãos, chega a ser lindo, mas são nessas horas que nós precisamos dizer o não, irmão. São nessas horas que nós precisamos honrar o sim que nós demos ao Senhor. É fé, irmão, é confiança. Entenda a importância do sim e do não. Entenda como é libertador, mas como ouvirmos e termos que muitas vezes abrir mão de coisas nos amadurece, nos torna mais casca, mais preparado para aquilo que Ele vai fazer. A obra não é minha, não é sua, irmão, a obra é dele. Descansa que Ele está no controle, irmão. Não precisamos nos preocupar, irmão, a obra é dele. A obra é dele, confia. Ele te chamou, não louvamos isso? Ele te enxergou, Ele te colocou para dentro. Só confia, deixa Ele trabalhar. Antes de você Ele já era, depois de você Ele continuará sendo, e com você Ele é, meu irmão. Confie, igreja, confie, deixa Deus trabalhar. Pare com essa precipitação, pare com essa agonia, com essa ansiedade. Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo, ele diz para aquela igreja, já falamos aqui, apóstolo Paulo preso, encarcerado, mandando essa carta, ele diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o último dia. Um cara preso, encarcerado, estava mandando uma carta para uma igreja, dizendo: fique em paz, eu estou certo. Ele começou algo na minha vida e até o último dia vai se completar. Não se preocupa comigo, porque eu estou firmado no Senhor. Eu estou certo, já é uma realidade. Não é talvez ele vai, não, ele já fez, já deu certo. Viva essa realidade, meu irmão. Viva essa realidade. Não pare, em nome de Jesus. Quero concluir, fique de pé, mas não se distraia. Não fechamos ainda a mensagem, só fique de pé, escute o que eu vou falar. Vamos lá. Se as coisas acontecessem tudo no nosso tempo, a bênção, a resposta, o milagre, seria maravilhoso, sim ou não? Lógico que sim, irmão, seria top. Mas nós precisamos entender que no tempo de Deus, não é bom, é maravilhoso, é perfeito, é algo pleno, igreja. Sempre no tempo de Deus será melhor do que no meu. Sempre na hora do Senhor será melhor do que na sua. Porque, irmãos, Ele sabe de fato como a gente não vai estragar aquilo que a gente tem pedido. Ele sabe como a gente não vai perder aquilo que nós estamos para receber. Algo que vem fácil, irmão, nós não valorizamos, nós não honramos, nós não damos o devido valor. Escute, se Jesus chegasse no tempo de Marta e Maria, naquele vilarejo de Betânia, irmão, Lázaro seria apenas mais um cara que foi curado lá em Betânia, mais um enfermo que foi curado, sim ou não? Mais um, era só mais um no meio. Mas no tempo do Senhor, irmão, na hora dele, Lázaro não foi mais um enfermo curado, mas foi aquele morto ressuscitado diante daquelas pessoas. Era uma outra história, meu irmão. É um outro contexto. É uma outra revelação. Sabe, Deus te trouxe aqui. Eu sei que você está aqui para um culto de fé como esse, porque talvez você ache que para você não dá mais certo, não é mais possível, não vai acontecer. Não, pastor, não dá mais jeito. Pô, eu perdi o time, já era. Deus está falando, meu irmão. Eu estou aumentando o tamanho do seu milagre. Confie, calma que tudo isso faz parte do testemunho que eu estou gerando na sua vida. Confie, meu irmão, o nome do Senhor será glorificado no final. Será glorificado no final. Descansa que Ele está no controle. Deus está aumentando a nossa fé, irmão. Não por aquilo que Ele poderia ter feito lá atrás,
não por aquilo que ele poderia fazer lá no passado, não, irmão, mas por aquilo que ele é poderoso para fazer no hoje, no agora, igreja. É nesse mês, é nesse tempo, meu irmão. Por que você anda tão chorando, desanimado, desgostoso, como se Deus não pudesse mudar a sua vida? Porque você está se lamentando, achando que esse é o seu fim. Eu quero te lembrar, a última palavra vem do Senhor, meu irmão. A última palavra vem do Senhor. Descansa no poder do Senhor, o teu Deus, e confie, igreja, confie. Servimos um Deus de novas histórias, irmãos. Servimos um Deus de novos começos, meu irmão. Servimos um Deus que nunca chega atrasado, um Deus que não desampara os seus. Isaías 49:15. Pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho esquecer de dar o leite a ele? Ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, não os deixarei. Eu, o Senhor, não os esqueci. Comece hoje, meu irmão, aprendendo a dizer não para os atalhos. Comece hoje negando todas as possibilidades de um atalho com Agar e obedeça. Permaneça em confiança e fé no Senhor, pois no tempo seu pode parecer bom, mas no tempo do Senhor é perfeito. Calma, igreja, calma, base. Não precisa planejar o Ismael. Isaac está chegando, meu irmão. Isaac está chegando. Esteja firme, convicto que a promessa do Senhor vai se cumprir. O milagre vai chegar, o romper vai chegar. Vamos adorar ao Senhor agora essa manhã. Que em nome de Jesus a tua fé esteja no Senhor, o teu Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.